Bom, pessoal, como vocês sabem, eu mudo muito de ideia e o que a gente tá fazendo aqui é tirando as coisas de fibra que eu tinha feito. Sei lá, eu acho que de metal, de lata, tá ficando melhor, igual foi feito no vídeo passado dos body kits. Troquei tudo que era de fibra por lata e a mesma coisa tá sendo no aerofólio. O tio Luca tá dando alinhamento nele aqui com a massinha poliéster. O legal da lata é que a gente consegue fazer um alinhamento melhor, assim vai bem menos massa e fica um projeto mais leve, né, tio Luca? Ficou bem melhor, né? Tá ficando legal, hein, cara. Agora sim a gente tá alinhando, ó, fazendo essa parte traseira aqui. Agora é pra acabar mesmo. O aerofólio já tá ligado com a carroceria. Troquei isso aqui de fibra também por chapa. Essa parte aqui de cima, essa parte amarela aqui, ó. Eita, vai ficar da hora, hein? Aí, terminei de soldar, recortei as chapas, soldei. Agora vou passar o disco de desbaste na solda e depois disco flap, deixar esse aqui lisinho. Aí o tio Luca entra de novo aqui dando alinhamento nessa peça. Olha aí que top, hein, cara. A suspensão tá ali esperando o disco chegar pra gente montar a suspensão dianteira. Isso aí, nosso Fusca tá chegando ao fim. Que legal, hein, cara. Galera, agora nosso rascunho começa a ganhar vida. Tô lixando aqui a chapa na parte que foi a solda aqui, ó, tá vendo? Tá bem estranho. Eu já comecei a lixar, ó, já tá ganhando vida, tá ficando bem lisinho. Então é isso aí, tô usando aqui, ó, o disco flap 40. Ele é bem forte para lixar parte de solda, lixar metal, então daqui a pouco isso aqui vai estar perfeito. Cara, que é isso aí, mano? Isso aqui é pra todo mundo ver o que nós tá fazendo. E aí, qual que é a boa agora, mano? Agora, dar um talento aqui dentro do cofre, né? Tirar o radiador, passar um KPO ali nas entradinhas de ar, né? Ah, tem brecha, né? Tem brecha, pra entrar o mais ar possível ali dentro, né? E jogar um primer depois em tudo, né? Pra nós ver como é que ficou. Vou dar um talento aqui dentro. Dar um talento aí. Bem parte de solda aparecendo. Tirar esses araminhos que ficou. Porque aqui tá bem zoado. Tirar o radiador então, proteger a chapa. Proteger a chapa do fundo lá, né? Jogar um primer no aerofólio agora, ver se tem mais defeito. Defeito, só se for buraquinho em questão de alinhamento, acho que tá bom. Perfeito, né, cara? Tá. Você é o cara, né, mano? Valeu, Deus. Galera, é isso aí. Tio Luquinha jogou o Prime ali, passou KPO nos buraquinhos que tinha. Tá tudo vedado, já tá bem mais bonito assim, aparente. Olha só o aerofólio, ligou tudo certinho. Essa parte interna onde tá aparecendo essas emendas de solda, eu nem dei acabamento porque ele vai ter um acabamento acústico ali bem legal na parte do motor. E o aerofólio a gente tirou de fibra e fez de lata porque a fibra ela não tem um ligamento legal com a lata. E lá no desenho do Hobbit, aqui não tem separação, não é plug and play, é emendado, igual vocês estão vendo aqui, ó. Então qual que foi a decisão? Colocar a lata pra gente fazer a solda com a carroceria, então virou uma parte única do ferrusco, então deu esse acabamento bonito na fibra. Não podia dar certo, a gente podia arrebitar a fibra aqui, mas ia parecer trinca depois. Não adianta, cara, a lata com a fibra, as duas não combinam, tem que ser plug and play, como eu falei, uma peça em cima da lata. Agora como a gente cria uma união perfeita, então tem que ser lata. É isso aí. Agora a gente tá terminando de mexer algumas coisas aqui. O tio Luquinha vai dar um acabamento na parte de cima que eu fiz de lata, essa aqui, ó. Olha aí como ficou. O tio Luquinha vai tirar essa ferrugem dela, dar um acabamento legal pra gente colocar lá em cima. Isso aí. Ficou legal, hein, cara?
Deixando o Jack Chan do Karate Kid lá, né, Luquinho? É isso aí, então galera, chegou a mais nova máquina aqui, o lançamento da Smart, a nossa MIG 250DM. Essa aqui é a multiprocesso MIG Mag MMA, e o mais legal é que essa aqui agora solda alumínio. Olha só, a gente tem um painel aqui digital de corrente e também o painel digital de tensão. Aqui a gente muda o processo dela aqui, ó, seleção de processo MIG Mag, também é MIG MMA, que é aquela solda com elétrico, porque ela é multiprocesso. Você liga aqui o porta-eletrodo, ela solda elétrica também, e também o processo com arame. E aqui a gente muda a espessura do arame aqui, ó, pode ser arame de alumínio ou o arame normal que a gente está acostumado, aqui o AL, que é alumínio 1.2, 1.0, e aqui a gente tem a tração aqui do arame, ó. Aqui, ó, é o poder, a força dela. Você vai soldar chapa grossa ou fina, você abaixa aqui, legal, né, cara? E como eu tava falando de tecnologia que facilita muito, ela tem a tecnologia de interface sinérgica, que ela ajusta automático os parâmetros de corrente e tensão, tipo de arame, diâmetro do arame e do gás em um único comando, como eu mostrei aqui no painel dela. Tem também a tecnologia de MIG pulsado, que é o sistema de pulso DC para o processo MIG, possibilitando a soldagem de alumínio. E diferente da máquina que a gente estava usando, que é a Star MIG 185, ela agora aceita arame de arame de 15 kg e também aceita arame de 5 kg, porque na outra a gente tinha que fazer transferência de 15 kg para 5, essa aqui já não precisa, ó. Passa para mim, daí. Aqui, ó, esse arame tubular aqui, ó, é de 15 kg lá, ó. Cabe de boa, tá vendo, ó? E o legal dessas máquinas, cara, eu venho falando muito, a tecnologia dela é muito grande. E facilita mais ainda, tipo, quem nunca soldou já pega de primeiro, como eu mostrei nesses painéis aqui, é muito fácil o processo. Agora tem mais tecnologia e mais facilidade. E essa nova MIG multiprocesso 250DM ou 200DM, ela tem um MIG pulsado para alumínio, MIG Mag, arame tubular MMA, tecnologia sinérgica, Hot Start, Anti-Stick e Arc Force, que é a tecnologia que ela trabalha. Muito legal, é uma máquina muito parruda, cara, uma máquina bonita, eu adoro essa cor. A logomarca aqui, os adesivos que compõem a máquina, isso aqui deixa a oficina mais bonita, além de ser uma máquina top, né, cara? Multiprocesso, você pode usar o processo alumínio, pode usar o processo com aquele eletrodo, você pode usar também o arame tubular, que é esse aqui que eu mostrei, ó, que a gente usa muito aqui, ó. E é isso aí, cara, a máquina muito top. Se vocês quiserem saber mais da Smart e dessas linhas, vou deixar aqui o Instagram deles aqui embaixo, o WhatsApp também, se você tiver alguma dúvida dessa máquina, e eu vou mostrando mais dessas máquinas aqui nos próximos episódios. Então isso aqui foi para mostrar a máquina, o novo lançamento, e depois eu mostro usando para vocês, beleza? Então tem tudo que você precisa em uma máquina só, Smart. É isso aí, então, galera, voltando aqui pro chassi, mais específico na parte de suspensão do Ferrusca. Trocamos a suspensão traseira na parte aqui do facão, é a peça aqui do Fusca, é tipo uma mola. Trocamos, colocamos ela de ser regulável para ajustar a altura, tá vendo esse parafuso aqui? A gente vai rosqueando aqui, a suspensão sobe, ou desrosqueia, a suspensão desce. Trocamos aqui as buchas que tava bem estourado ali, que o Luquinho tirou elas, né, Luquinho? Tá bem quebrado ali. Trocamos tudo, colocamos nova e tá aí. Olha aí como tá. Ele vai pular um pouco, ó. Tá vendo? Porque tá sem o amortecedor, né, Luquinho? O amortecedor que tem dele, que a gente tirou, tá estourado, tá bem macio. A gente quer um amortecedor melhor. Eu acho que o amortecedor do Chevette vai dar certo aqui. Ele é mais curtinho, então a gente faz uma ação melhor. Passando para suspensão dianteira aqui, que o Santiago Race mandou pra gente. E tem o desafio, né? Se a gente conseguir fazer o canal da Santiago Race chegar a 45 mil inscritos, ele vai mandar uma suspensão igual essa, porém traseira. Aí nós tiramos o sistema do Fusca ali. Legal, né, cara? Então se você quer uma suspensão dessa igual na traseira, se inscreve no canal deles, ajuda a gente, ajuda ele também, isso é bem legal. Bom, na parte dianteira, a suspensão tá aqui, montamos e agora preciso da manga de eixo para colocar o disco de freio, vamos colocar disco de freio bem da hora. Nesse disco de freio vai ser colocada a roda, então tava difícil encontrar a manga de eixo aqui na minha cidade, na internet é muito caro e a manga de eixo custa mais ou menos aí uns 50 reais, então, e na internet tava 700, 800, tava muito caro. E eu fiz uma busca aqui na cidade, ver se encontrava e não achei. Eu aproveitei que a Daiane tava indo em Belo Horizonte buscar o carro velho dela para reformar no canal dela. E eu... Oi? Carro velho não,
Ele é velho. É velho sim, é um carro raro. Se vocês querem ver, vai lá no canal dela lá, Daiane Pimenta, bem da hora. Então, a gente foi lá em Belo Horizonte buscar esse carro e eu passei em Ferro Velho. Ah, vamos passar aqui e ver se tem essa manga. Encontramos ali, manga de eixo. Aí a gente vai montar aqui, ó. Ela vem aqui. Tirar esse parafuso aqui, ó. Esse tipo de suspensão é bem diferente da suspensão original do Fusca, encaixa aqui. Aí na hora de montar a gente viu que isso aqui tinha um buracão nela aqui. Aí eu falei, cara, será que tá errado a manga de eixo? Será que a gente comprou errado? Aí depois eu perguntei pro Santiago e ele falou assim, o João lá do Santiago Reis falou assim, cara, tem que pôr aqui uma porca, como é que chama, Dai, aquela porca? Porca excêntrica, isso mesmo, esqueci o nome. Essa porquinha aqui, ó. Lá vai nós no Ferro Velho também fazer mais busca. Porque o par dessas porquinhas na internet é R$90. Aí eu encontrei no Ferro Velho baratinho, ó. Ela encaixa aqui e agora dá certo ali. Por que dessa porquinha? Quando você vai apertando, você mexe na cambagem do Fusca, o alinhamento ali da roda ali, sabe? Olha lá, você vai rodando, vai deslocando o furo, ó. Bacana, né? Aí monta assim, ó. Montamos essa parte da manga, passou. Aí vem a parte de disco. Cara, montar um carro assim, praticamente é do zero, né, cara? Porque o desbravador que a gente montou tinha tudo aqui. Agora o Fusca não. A gente tá trocando muita coisa, colocando coisa nova. Foi difícil achar o disco de freio. Não tinha necessidade, tive que encomendar. Esperei chegar, beleza, chegou o disco. Aí na hora de colocar ali, o que acontece? A furação da roda não bate com o disco do Fusca, olha aqui. É 4x130, que é o original do Fusca. Ah, cara, não vai dar. O que a gente faz? Vai no torneiro, manda colocar o prisioneiro pra dar certo a roda que a gente tem, que é essa roda aqui, ó. Ele é 4x100 ou 4x112. Beleza, vamos colocar o prisioneiro. Comprei esse prisioneiro, que é esses parafusos aqui, juntamente com isso aqui. Lá vai mais R$120 embora. Cara, deu muito trabalho. Beleza, para montar o disco a gente precisa de rolamento. O rolamento tá aqui, ó. É isso que a gente vai fazer agora. Esse rolamento vai aqui, ó. Põe o rolamento ali, põe isso aqui por baixo, isso aqui por cima, passa uma graxinha ali, põe essa trava aqui por baixo, ó. A gente vai montar, vocês vão ver. E depois põe na manga de eixo e monta lá no Fusca. Aí sim. Que trabalheira, cara, que trabalhão. Mas tá ficando legal. Eu gosto de desafio, então bora montar isso aí. É isso aí, pessoal, trabalho bonito, hein, cara, olha aí, suspensão Santiago Reis colocada, montado aqui então os discos de freio juntamente com a manga de eixo, rolamento, tudo certinho. A gente tá olhando agora sobre essa porca aqui, ó, parece que ela não vai dar a distância para apertar a roda, hein, cara. Se não der, o que a gente vai fazer? Vai cortar um pedacinho aqui do prisioneiro para dar aperto no parafuso. Coloca a roda aí, Luquinho, vamos lá. O Luquinho deu a ideia de cortar, né? Se não der aperto. Corta essa parte que não tem rosca, porque não vai mudar nada aqui pra você. Parece que deu. Parece que vai dar, né? Vai. Ah, fechou então. É isso aí. Então vamos colocar as duas rodas da frente aqui e vamos colocar o chassi no chão. Luquinho, não teve jeito, né? Teve que cortar a pontinha porque não tava dando aperto, ó. Ficou curtinho, mas agora... Ficou bom, né? Agora sim.
É isso aí então, galera, colocamos aqui o carro finalmente no chão, já com a suspensão pronta e o disco no lugar. Luquinha, esqueci de falar, pessoal, o novo quadro ali, ó. Tá o quadro, né? Bonito, né? Ficou bem bonito, né? Seguidor nosso lá do Instagram mandou pra gente, ó. Se você quiser nos seguir no Instagram, vou deixar aqui na descrição, Henrique Carvalho H. Ele é seguidor lá e chamou ele pelo Instagram e mandou esse quadro bonito aí do Desbravador, ó. Muito top, né, cara? E outra coisa, se você estiver gostando desse conteúdo aqui no YouTube, se inscreva, é muito importante a sua inscrição. Eu sempre esqueço de pedir, mas essa inscrição é muito importante pra mim, importante pra vocês que gostam do conteúdo. Inscrevendo, você tá sempre recebendo vídeo novo do nosso projeto. Claro, também deixando seu like, é muito importante. Luquinha, sobe aí então na suspensão, será que tá amortecendo legal? Vai, pode pular. Olha que suspensão bonita, cara. Confortável assim. É macio, né, cara? Olha aí, muito top, cara. A ação dela aí, ó, fazendo suspensão. Agora, Luquinha, a gente tem que ver sobre a pinça, né? Pinça de freio, tá faltando pinça de freio. Só que a gente não comprou ainda, né? A gente tá esperando. Parece que um patrocinador aí vai mandar uma pinça e um disco ventilado. Mas ele tá fazendo, porque é tudo sob medida. Por isso que a gente pôs esse aqui já de cara pra gente ver a altura do carro, tudo certinho. A pinça vem aqui, ó. E aqui, nessa ponta, vem a caixa de direção que é presa aqui, ó. Então é isso aí, agora a gente tem que ver sobre a altura dele. Será que tá alta ainda? A traseira tá bem baixa, eu acho que tá um pouco alto. E esse amortecedor tem regulagem de altura. Vamos ver se a gente consegue abaixar mais. É isso aí. Não precisava voar, cara. É isso aí, galera. Então tá aí, ó. Aerofólio no lugar, como eu mostrei. Essa parte aqui tá bem já no jeito. E agora temos que colocar a carroceria e ver a altura. A altura do carro, né, cara? A gente montou a suspensão dianteira. Já montamos a traseira. Falta só o amortecedor aqui. Aqui falta a caixa de direção e a pinça. Mas é isso aí. Tá ficando da hora o nosso projeto. O vídeo é esse. Desculpa a demora aí pelo vídeo. A gente teve um imprevisto aqui em questão de peça e tal. Mas é isso aí. Agora, fique ligado no próximo vídeo. A gente vai colocar a carroceria então, colocar a caixa de direção e ver como vai ficar a altura do carro em si. Então a gente já está terminando o projeto Ferrosca. Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo. Valeu!